Vou pedir para você parar de perder seu tempo assistindo um monte de vídeo, um monte de conteúdo com conceitos teóricos que não são conceitos práticos da vida, do dia a dia. No vídeo de hoje eu vou te trazer, sim, quais são os principais pontos relacionados à pensão alimentícia. Vamos definitivamente quebrar esse tabu e entender tintim por tintim do que consiste a pensão alimentícia, o que eu posso cobrar, o que eu não posso, o que eu incluo, o que eu excluo, quando eu reviso, quando eu aumento ou quando eu diminuo. Fica comigo até o final para você entender tudinho sobre esse assunto. Produção, roda a vinheta! Eu costumo dizer que todo começo tem um começo. É isso mesmo, todo começo tem um começo. Então você precisa entender no que consiste, qual é a essência da pensão alimentícia. E por que eu gosto de trazer a essência do conceito? Por que eu gosto de trazer a finalidade da coisa? Porque quando você entende esse raciocínio inicial, você aplica ele para tudo. A aplicação da pensão não vai ser só para você. Vai ser para você, para sua vizinha, para seu vizinho, para seu compadre, para sua comadre. Entendeu? É essa coisa, você tem que entender a essência, para que serve a pensão alimentícia. A base da pensão alimentícia é o alimentado não tem condições de suprir as suas necessidades básicas e ele necessita obrigatoriamente que seus pais ou seus familiares supra essa necessidade, necessidades básicas. Dentro disso eu tenho os alimentos presumidos e os alimentos relativos. Alimentos presumidos são aqueles destinados a menores de idade. Presumo de forma absoluta para os menores de 16 anos, inclusive, a sua completa incapacidade técnica, cognitiva, laborativa de prover o seu próprio sustento. Já a pensão alimentícia relativa, essa necessidade de alimentos relativos, eu já aplico para aquelas situações onde a justiça determina o pagamento alimentar pelo princípio de solidariedade familiar. Eu vou até o juiz e falo: preciso de ajuda. Os alimentos definitivos para os menores de idade, o pátrio poder familiar obriga aos seus pais, aos seus genitores, custear as suas despesas. Como que eu estabeleço um valor de pensão? Ele pode ser tanto judicial quanto amigável. Judicial, não entrei num acordo, não conseguimos chegar a um denominador comum, vou até o juiz e falo: fixe um valor de alimentos. Se dentro desse processo eu não produzir as provas eficazes, as provas que efetivamente demonstram quais são os meus reais custos, quais são os reais custos daquela criança, daquele menor de idade, o juiz ele vai fixar um valor baseado na sua presunção. Em casos semelhantes, ele vai analisar como um panorama geral e fixar o valor. A não ser que eu vá com elementos convincentes e aponte quais são as despesas aproximadas daquela criança, o juiz consegue fixar com base real. Caso não, você entra nessa primeira hipótese aqui de uma fixação alimentar de uma forma genérica. A responsabilidade para o pagamento da pensão alimentar, eu realmente acredito que não deveria nem ser decidido por um juiz. Que ambos, genitores, sentassem de comum acordo e definissem esses pontos. Trazessem realmente para a realidade quais são os custos daquele menor, quanto que ele gasta por mês. Entre fraldas, leite, casa, água, luz, internet, combustível, IPVA, a lista é grande. Não são só os alimentos que compõem a base de cálculo da pensão alimentícia. Entenda que aquela criança, ela usufrui de todo aquele ecossistema familiar. Então, tudo ali também tem que ser rateado por ela. E aqui a gente entra num ponto de embate muito grande. Por quê? Acredita-se ainda que a pensão alimentícia deve compreender somente os alimentos, vestiário, farmácia e educação, mas não.
Como eu trouxe anteriormente, existem muitos outros pontos que agregam, que acrescem as despesas alimentares. A fixação dos alimentos, o juiz vai considerar qual é a capacidade contributiva daquela pessoa que vai pagar e quais são as necessidades daquele que vai receber. E isso daí existem inúmeras formas de você conseguir demonstrar dentro de um processo. Principalmente aqui, quando a gente fala da capacidade contributiva do pai ou da mãe que vai fornecer, né, que vai contribuir ali com aqueles alimentos. Por quê? Hoje em dia, os sistemas são todos integrados, os sistemas são todos digitalizados. E por mais que a pessoa tente ali omitir, sonegar as informações, existe uma teoria que a gente aplica dentro do processo de família que ela é fantástica, chama teoria da aparência. Então, se a pessoa se apresenta à sociedade com carro, com passeios, com viagens, jantares, a casa que ela mora, a forma como ela se veste, as pessoas que estão ali ao redor dela, demonstra aparentemente que ele possui uma condição financeira que seria ali, teoricamente, incompatível com aquela que ele alega dentro do processo. A única cautela que a gente precisa ter aqui é o seguinte: já ouvi diversos relatos de mães trazendo o seguinte ponto: olha, ele tem um outro filho, ou ela tem um outro filho, e o suporte financeiro, né, as condições às quais aquela criança ali é criada, é completamente diferente da minha. Então eu quero que ele aumente o padrão de vida aqui do meu filho para que fique igual a do outro filho que ele tem no outro casamento. E aí nesse ponto, gente, o que gera um tremendo conflito e uma tremenda dúvida é a seguinte: a gente tem que sempre analisar se ele está casado com outra pessoa ou se ela está casada com outra pessoa. O pai, no caso o réu ali do processo de alimentos, ele não está custeando aquelas despesas sozinha daquela criança, entende? Então a gente tem a presunção de que o casal em si consegue proporcionar aquela vida para a criança e não somente um ou outro. Então você pleitear essa equiparação, que o trato seja igual, que as condições de moradia, condições de vestimentas, condições de estudo sejam o mesmo, pode ser que você tome uma invertida no processo. Porque o juiz vai analisar esse ponto. Tá, esse filho é criado de uma forma diferente, mas quais são as condições da pessoa que está junto com ele? É de fato a pessoa aqui que custeia todas as despesas, ou existe um princípio de colaboratividade aqui, de colaboração entre esse casal para promover essas despesas para o filho deles em comum? Entenderam a diferença? Eu trago essa informação porque eu escuto muitas mães reclamando sobre esse ponto, mas esquecem de ver que a construção daquela nova família pode ter acarretado, talvez tenha sido o propulsor para essa vida diferente que o irmão daquela criança tem. É claro que o judiciário está aí justamente para isso, para resolver conflitos que as partes por si só não conseguem solucionar sozinha. Então você ingressa com uma ação, pode pedir a revisão dos alimentos, pode, né, pedir o aumento desses alimentos, mas você vai ter que demonstrar, você vai ter que provar que efetivamente a pessoa a qual deve os alimentos para o seu filho, ela reúne uma capacidade financeira de suportar aquele aumento. Porque eu recomendo para todo mundo homologar judicialmente o acordo referente à pensão alimentícia. O primeiro ponto é o mais importante. Sem um acordo homologado judicialmente, se dá um determinado ponto, aquela pessoa não quiser mais pagar aqueles alimentos, você não tem como cobrá-lo judicialmente ou cobrá-la judicialmente. Simplesmente ela vai parar de pagar e você vai iniciar um processo de pensão do zero, fazer toda aquela fase inicial do processo, investigar quanto que ganha, e aí se a pessoa já pagava um valor maior, até conseguir demonstrar que ela realmente pode pagar aquele valor, vai decorrer um prazo muito grande. E o maior prejudicado nessa situação acaba sendo a criança e a pessoa que está sob a guarda dela, que suporta as despesas de maior valor, porque está ali no dia a dia, verifica a necessidade da compra de um alimento, de uma roupa, enfim, de algum ponto para custear aquela criança, e ela vai comprar, ela não vai ficar esperando com que o processo se desenrole para assim custear aquelas despesas. Então, sempre busque a homologação judicial. Entenda que o processo de alimentos, ele não necessariamente precisa ser com brigas. Se você já tem um acordo ali verbal com a pessoa,
vai até o juiz e peça a homologação daquele acordo. Fala, olha, vamos lá no juiz, vamos no processo, vamos deixar certinho esse papelzinho aqui, vamos lá. E se a pessoa não quiser, você ainda assim vai? Não fique esperando por ela, porque a possibilidade dela se tornar devedora é muito grande. Com esse documento judicialmente homologado, com essas informações todas certinhas perante o juiz, no primeiro dia de inadimplência dessa pessoa, você já pode executar aquele valor. E o que significa isso? Ao invés de eu entrar com um processo, comprovar a minha relação de necessidade daqueles alimentos, a pessoa ser citada, a pessoa vir responder no processo, eu consegui quebrar um sigilo fiscal bancário dela, só aí já vai uns 5, 6 meses tranquilamente. Com um acordo homologado, um acordo ali certinho, judicial, eu simplesmente entro com esse papel e falo assim, olha, temos um acordo onde essa pessoa se comprometeu a me pagar tanto por mês de pensão no dia tal, ela não pagou. O que o juiz faz? Manda citar o devedor para ele pagar em 3 dias. Em 3 dias. Sob pena de prisão civil. Que sim, a única prisão civil ainda admitida no Brasil é a prisão por pensão alimentícia. E não pense você que vai pegar o período de cadeia e depois a dívida vai caducar. Não, a dívida não caduca, a dívida continua aumentando mensalmente. O segundo ponto do benefício de você ir até o judiciário e homologar esse pedido de pensão alimentícia é esse também, que quando a pessoa se torna devedor, quando ela não te paga, automaticamente incide juros e correção monetária, juros de 1% ao mês. É um juros bem atrativo, porque isso daí a longo prazo vai te gerar um bom rendimento. Embora eu já tenha mensurado para você lá no início do vídeo, o que se inclui dentro de um acordo de alimentos? Vamos lá. Alimentos, propriamente dito, então mercado, açougue, frutas, lanches escolares, lazer, passeios que a criança faz, passeios da escola. A escola por si só, se ela estudar numa escola particular, quais são os materiais didáticos, quais são os uniformes, quais são os livros periódicos que aquela criança vai precisar, quais são as atividades complementares que aquela criança necessita, talvez um psicólogo, um fonoaudiólogo, uma terapia, enfim, o que aquela criança efetivamente precisa de gastos, né? O que comprovadamente eu demonstro ali para o juiz que, olha, ela necessita disso daqui. Além dessa parte aí física, comportamental, a casa que ela mora também é rateada na pensão alimentícia. Sim, se mora ela e a mãe, divide-se esse aluguel por 2. Se mora ela, a mãe e um outro irmão, divide-se por 3. E a cota pertencente, esses 33,33% que caberia a essa criança, é absorvida pela pensão alimentícia. Água, luz, internet, carro, IPVA, aquela criança utiliza aquele veículo, aquela criança, a mãe ou o pai leva ela para a escola, leva ela para passear, então tem o uso do carro também para aquele menor, então também tem que entrar na pensão alimentícia. A água, precisa usar água para tomar banho, a mãe ou o pai não precisa daquela água para fazer o alimento? Pois é, precisa também entrar e aí entenda, considerando a fração pertencente, né, a divisão de todos aqueles moradores, chega a ser o denominador, qual é a cota cabível, qual é a cota remanescente sobre aquela criança. Resumidamente, o que eu quero que você entenda é justamente quais são as vantagens de você ter um acordo judicial, um acordo homologado e pegar todas essas dicas que eu trouxe há pouco e relacionar todas essas despesas que eu trouxe para você e verificar se a sua pensão foi arbitrada de acordo com essas despesas efetivamente da criança ou não. Foi um valor aleatório, foi o famoso 30% sobre o salário mínimo e 20% do salário líquido. Como que foi? Me conta aqui nos comentários que eu estou curiosa para saber e, claro, te ajudar a recalcular essa pensão e pleitear judicialmente, caso necessário for, o aumento ou a diminuição dela. Muito obrigada por acompanhar o conteúdo, por acompanhar o meu canal. Me siga nas redes sociais, deixa seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos fazer uma corrente do bem, ajudando pessoas a ter informação. Informação vai mudar o mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.